Nós vamos dar início, e eu gostaria de orar primeiro com os irmãos. Nós vamos orar, nós vamos clamar diante de Deus, para que Deus, pelo Espírito Santo, comece a tocar no nosso coração, por esse desejo de avivamento. Sabe, irmãos, nós, os cristãos, nós temos a tendência de nos esfriar. Nós temos a tendência de nos esfriar. E quanto mais nós nos acostumamos com o Evangelho, com os cultos, com a Bíblia, com as pregações, nós vamos devagarinho nos afastando de Deus, nos distanciando de Deus. E isso, irmãos, acaba tirando aquela chama, aquele fogo de dentro do nosso coração, e levando embora o primeiro amor. Então, Deus quer trazer para o nosso coração novamente o primeiro amor, a chama do Espírito Santo. Amém, queridos? A chama do Espírito Santo, aquela paixão por Deus, por Jesus, pela palavra. Já viu alguém apaixonado, irmãos? Ele pensa dia e noite nela e nele. É o Nicolas? É? É que ela fez assim, bateu no bracinho dele, né? Hoje eu tirei para te zoar, né, Nicolas? Ainda bem que ele é bonzinho. Então, irmãos, veja bem, mas a pessoa pensa, né? Olha, e assim quando a gente se converte, irmãos, sabe, você pensa em Deus, na palavra de Deus, tudo para você sabe, tudo que acontece na igreja é maravilhoso e tudo, mas depois você vai esfriando, e você vai perdendo o temor de Deus. Quando eu falo você, eu falo você, né? Nós. Você entende? E nós vamos nos distanciando, queridos. Sabe por que muito casamento acaba? Por causa disso também. Porque quando está apaixonado, pensa dia e noite. Depois de ver todo dia, começa a conhecer as qualidades e os defeitos, tudo, aí não é, querido? Então precisa renovar, né? Precisa ter uma renovação. Isso é avivamento, querido. E o avivamento espiritual também é assim. O avivamento espiritual também é assim. Então, o que é o avivamento espiritual, né? Então, na segunda, nós vamos ver que o avivamento, ele é verdadeiro. Segunda-feira, na nossa lição do livro, o avivamento é verdadeiro. Na terça, quem gera avivamento é Deus e não o homem. Na quarta, o derramar do Espírito Santo. Na quinta, as evidências da presença do Espírito Santo. E na sexta, o capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos. E no sábado, o avivamento é a vida de Cristo em nós. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de avivamento, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito toca-nos, Pai. Nós necessitamos urgentemente do avivamento, meu Deus. Senhor Deus, nós precisamos reaprender a orar. Nós precisamos, Senhor, reaprender a louvar. Nós precisamos, Pai, reaprender a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra. Nós precisamos reaprender a viver a vida cristã, meu Pai. E para isso nós precisamos de um avivamento do Teu Espírito. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
nos ajude e nos abençoe, Pai querido. Nesses 40 dias, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender, Senhor, sobre avivamento. E não somente a compreender e entender, Senhor, mas leva-nos, Pai querido, a receber do Senhor esse avivamento, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesses dias venha falar poderosamente conosco. Que Teu Espírito venha nos tomar, Senhor. Que nós possamos nesses dias, Senhor, Deus Santo, entrar, Senhor, nas águas. Ó Deus Santo, que as águas do Teu Espírito venham nos cobrir, Pai. Venha nos inundar por dentro e por fora, meu Pai Santo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, toma-nos poderosamente, Senhor. Toma-nos, Pai bendito. Somente o Teu Espírito, Pai, é que pode fazer isso. Nós somos tão necessitados, Pai. Nós necessitamos ardentemente do Senhor. Precisamos de Ti, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero na minha vida, Senhor. Eu quero na igreja, Pai. Eu quero na minha família. Eu quero no Brasil, Pai. Nós queremos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Então eu quero hoje falar um pouquinho na lição 1, né, da semana 1, da primeira semana. O avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro. Abacuque 3, 2. Aí na nova versão da linguagem de hoje. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. A oração de Abacuque. Ó Senhor, ó Senhor. Então, irmãos, é algo que nós precisamos também dizer. Ó Senhor. Quanto tempo faz que você não diz assim? Ó Senhor. Exclamando a Deus. Clamando. Eu ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Queridos, quantas coisas nós ouvimos que Deus já fez. Deus já fez coisas tão grandiosas. Nós temos ouvido falar das coisas que Deus fez. Mas, olha o que esse versículo diz. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Então, faz agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus já fez tantas coisas grandiosas e maravilhosas. E a nossa oração tem que ser essa. Senhor, faz agora. Também, nesse tempo, hoje, na minha vida, na minha família, na igreja, no Brasil, no mundo, essas coisas maravilhosas. Porque essas coisas maravilhosas não podem ser coisas só do passado. Porque Deus é Deus, não só do passado, mas Ele é Deus do presente e Deus do futuro. Então essa deve ser a nossa oração também. Essa oração de Abacuque deve ser a nossa oração. Faz, Deus, as mesmas coisas. Nós precisamos que Tu faças
das coisas que Tu fizeste, Senhor. Nós queremos ver hoje Tu fazendo as coisas que o Senhor já fez no passado. É bom nós ouvirmos. É bom a gente ouvir os testemunhos do passado. É bom nós lermos na Bíblia as coisas que Deus fez no passado. É bom também, irmãos, nós olharmos pelo que Deus fez no nosso próprio passado. Mas nós precisamos orar e dizer: Deus, faz agora, Senhor. Faz hoje. Faz novamente. Vivifica no Senhor hoje. Esse deve ser o nosso clamor, o meu clamor, o teu clamor. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Mesmo que esteja irado. Por que Deus estava irado? Por causa dos pecados do povo dele. Irmãos, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E levanta a ira de Deus contra nós. E aí a oração é: mesmo que estejas irado, Senhor, nós apelamos pela Tua misericórdia, pela Tua misericórdia e compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Diga: tem compaixão de nós. Sabe por quê, irmãos? Deus é Deus de misericórdia e Deus de compaixão. Nós erramos, nós falhamos tanto com Deus. Nós pecamos. Nós muitas vezes viramos as costas para Deus, queridos. Viramos por atitudes, por palavras, por desprezo, por indiferença, por buscar os nossos próprios interesses e deixar Deus de lado. Mas Deus continua sendo misericordioso e cheio de compaixão. E se nós clamarmos a Ele, como disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus gosta de avivamento, pois Ele é o autor da vida. O nosso Deus gosta de avivamento, querido. Como Deus gosta? Porque avivamento é o povo de Deus voltando para Ele. Deus gosta de avivamento. Ele nos deu a vida. E Ele nos deu a vida dEle. E a vida de Deus, o Zoe, que é a vida de Deus em nós, é que nos aviva. A vida de Deus é que nos dá a vida espiritual, além da vida natural que nós temos. Porque as pessoas todas têm a vida natural, dada por Deus, o sopro de vida. Mas, querido, quando Deus, pelo Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, então Ele nos aviva pela sua presença, pela vida dEle em nós. Deus gosta de avivamento. Deus gosta quando acontece isso. Deus se alegra com o avivamento. Os avivamentos em Israel, o povo se arrependia dos pecados e voltava para Deus. Irmãos, o povo de Israel não era diferente de nós, ou nós que não somos diferentes do povo de Israel. O povo pecava e depois ficavam mal, muitas coisas aconteciam. Aí eles buscavam a Deus, eles se arrependiam e vinha um grande avivamento sobre o povo de Israel.
Eles voltavam a ter temor de Deus. E Deus os abençoava. Quantas vezes, irmãos, nós lemos no Velho Testamento o povo de Israel assim. A igreja começou com o avivamento. Irmãos, nós não podemos esquecer que a igreja começou com o Espírito Santo vindo sobre aqueles 120 lá naquele cenáculo. E eles foram tão cheios do Espírito Santo, os discípulos de Jesus e todos aqueles 120 cheios do Espírito Santo, que a partir deles, querido, a igreja cresceu de um jeito. A primeira pregação foi 3.000 vidas salvas. Depois mais 5.000 vidas salvas. E o evangelho começou a crescer tanto que tomou a cidade de Jerusalém rapidamente. E depois foi tomando tantas outras cidades. E cresceu muito rápido em todos os lugares. E mesmo no meio da perseguição, o evangelho e a palavra de Deus crescia. A Bíblia diz assim que crescia o número de discípulos de Cristo. Sabe por quê? Porque estavam debaixo de um grande avivamento. Queridos, e quando há um grande avivamento, é como uma chuva que vai inundando tudo. Você já viu essa chuva que as águas vêm e inunda tudo? Ninguém segura. As águas vão penetrando, vão se enfiando em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é buraco, em tudo quanto é porta, vão invadindo tudo. E é assim o Espírito Santo, no avivamento, ele vai entrando em tudo. Amém, queridos? É coisa mais maravilhosa quando Deus aviva um coração, quando Deus aviva uma vida, quando o Espírito Santo aviva uma família, quando o Espírito de Deus aviva uma igreja, quando aviva uma cidade, quando aviva uma nação. É algo tremendo. Nos 2000 anos da história da igreja, podemos ver vários avivamentos. Queridos, quando você começa a ler a história dos avivamentos, você fica perplexo das coisas que aconteceram. Cidades inteiras tiveram bares fechados, boates fechadas, prostíbulos fechados, lugares de jogatina fechados, por causa do avivamento. Em alguns lugares, queridos. Teve lugar que praticamente país inteiro, nos países de Gales principalmente, ali, querido, o avivamento veio tremendamente, as coisas que aconteciam eram tão maravilhosas. Quantos avivamentos nos Estados Unidos, quantos avivamentos na Europa, avivamentos na África, avivamentos na Ásia, avivamentos no Brasil também, avivamentos na Argentina. Eu participei de um grande avivamento na Argentina, queridos. Deus usou um homem, um empresário, que se converteu, chamado Anacondia, não é anaconda cobra, viu? E ele se colocou nas mãos de Deus, e os pastores de Buenos Aires estavam orando durante muitos anos, buscando um avivamento. E Deus usou esse homem poderosamente, e eu pude ir lá ver as pregações dele, e ele era muito simples. Ele era simples, querido. Mas ele era tão cheio do Espírito de Deus, que aquela multidão de 40, 50, 100 mil pessoas se reunia, e ele só dizia assim: Diablo, eu vengo contra ti em nome de Jesus Cristo, saia. Pronto. Aí, irmãos, o que acontecia depois, só você vendo. Mas era assim, uma coisa de doido, irmãos. Os caras faziam uma barraca enorme, enorme, do outro lado, assim, e as pessoas iam carregando um monte de gente para lá. Gente que endemoniada, outras pessoas que
E eles iam levando e orando, e as pessoas sendo abençoadas, curadas, as pessoas indo, sendo salvas, e tanta coisa. As igrejas, irmãos, todas as igrejas ficaram lotadas naqueles dias. Eu fui para uma igreja da Assembleia de Deus, no centro, agora eu não lembro como chamava, a igreja chamada Rei de Reis, e havia filas e filas de gente na porta para entrar no culto. Era um culto, saía aquele povo, entrava outro povo, saía aquele povo, entrava outro povo, todos por causa desse avivamento, querido. E lá eu conheci o Roger Mitian, eu conheci o nome dele é meio que, mas ele é gente boa, Anjo Negro, mas não era o Anjo Negro. Eu conheci, irmãos, muitos homens ali de Deus, deste avivamento, querido, deste avivamento, algo tremendo, algo glorioso, queridos. Então o avivamento é algo muito, muito, muito glorioso. Eu cresci na igreja Avivamento Bíblico. É isso que Deus quer, querido. Se estes avivamentos já aconteceram, será que não pode acontecer de novo? Será que não pode acontecer de novo? Pode, querido. Pode. Basta nós nos entregarmos. Olha os grandes avivamentos que aconteceu, querido, com Jonathan Edwards, um jovem de 22 anos. 22 anos, queridos. Que Deus usava de uma forma tão poderosa, tão gloriosa. Olha os avivamentos com Finney, os avivamentos com John Wesley, os avivamentos, irmãos, que Deus usou em cada tempo, querido. Deus quer esses avivamentos novamente. Sabe, queridos? Às vezes a gente só pensa nos avivamentos grandes, mas a gente tem que pensar esses avivamentos na minha vida. Na minha vida, começa na minha vida, Deus. Na minha vida. Na minha vida. Na minha vida. Sabe, irmãos, onde estava aqui nos jovens aqui? Aí uma garotinha perguntou assim, pastor, a gente não pode ouvir funk? Irmãos, eu não sabia nem o que falar, porque é uma música tão nojenta, é um negócio tão podre, o funk. Eu disse para ela, menina, você não vê os palavrões, as coisas que são faladas nessas músicas? Não tem nem cabimento. Não precisa nem ser crente para não querer uma música daquela. Aquilo é uma aberração, não é uma música. Umas letras que desprezam, desvalorizam as mulheres. Então, queridos, sabe o que é? Que nós estamos precisando de um avivamento. Porque quando tem avivamento, essas perguntas nem aparecem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está operando tão grande que uma pessoa, só de pensar num negócio desse, ela fala, o temor de Deus é tão grande, querido, que a pessoa não dá nem para pensar em um crente ouvindo uma música dessa. Então, queridos, 2000 anos de história da igreja, nós vimos tantos avivamentos. A palavra avivamento ficou desgastada por causa da forte ênfase em milagres e dons. Então, quando a gente pensa em avivamento, irmãos, muitas vezes a pessoa só pensa em milagres e dons. Bom, vai ter um avivamento e nós vamos ver muitos milagres. Só que avivamento tem os milagres. Os milagres acompanham. Mas, queridos, quando o avivamento só tem milagres, mas não tem transformação de vida, não tem arrependimento genuíno,
não tem mudança de caráter, de atitude, de vida, não adiantou nada. Teve muitas pessoas curadas, que vão para o inferno a mesma coisa. Então, no avivamento tem que ter muito mais do que isso. No avivamento tem que ter conversão genuína, transformação de vida genuína, um nojo pelo pecado, um temor de Deus muito grande, onde você sabe que tudo que você estiver fazendo, Deus está ali e está vendo, e você vai dizer assim, eu não faço isso, não é porque o pastor falou, não é porque a igreja proíbe alguma coisa, não, porque a igreja não proíbe, é porque eu tenho temor de Deus, eu sei que Deus está aqui, a presença dEle está na minha vida, e eu não posso e não devo fazer isso. Amém, queridos? Porque a santidade de Deus começa a ser tão poderosa em você e em mim, que nós vamos dizer, Deus é santo. Como eu poderia ter uma atitude dessa? Se Deus é santo, e eu sou filho de Deus. Então, queridos, o avivamento, essa palavra, ficou desgastada por causa disso, que muita gente começou só a dar ênfase a milagres. Fala em avivamento, já pensa em cura. E aí que a gente vê na televisão, muito